1 Samuel capítulo 7, verso 12, já foi lido, vamos ler novamente. Vamos ler todos juntos, conforme o texto que está projetado, na versão que está projetada? Leamos. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. É muito bonito que a gente tenha um nome na nossa igreja que seja um nome derivado da Bíblia, assim como vários outros. Aqui perto de nós tem a Igreja Presbiteriana Betel, você tem um punhado de igrejas com nomes referentes a questões bíblicas, lugares bíblicos, Monte Hebron, Monte Sinai, tem de tudo, né? É muito bom que você faça referência à palavra de Deus em diversos momentos, especialmente no nome da igreja. Mas existe uma coisa que é mais importante do que ter um nome bíblico, que é de verdade você ser a igreja que a Escritura quer que você seja. Isso é muito mais importante do que você colocar Ebenezer, Betel, Val do Jaboque, Monte Sinai, o que você quiser na placa da igreja. É mais importante que isso seja uma realidade na vida da igreja. Que de fato a igreja experimente aquilo que o nome dela significa. Porque simplesmente colocar o nome da igreja como um nome bíblico, e isso não ser uma realidade na experiência diária da igreja, nos cultos da igreja, nos ajuntamentos da igreja, na verdade isso vira um simples nome vazio. As pessoas olham o nome da igreja, falam: olha, Igreja Presbiteriana Ebenezer, o que será que significa? E a maioria talvez não faça a menor ideia da história por trás, de onde veio um nome como esse, por exemplo, um nome que remete a muita coisa sobre a igreja, inclusive sobre a experiência, a vivência da igreja que é verdadeiramente bíblica. Nossa igreja está aqui completando 2 anos, e a nossa luta é para que nós possamos, dia após dia, experimentar de verdade, vivenciar, perceber aquilo que nós dizemos na nossa placa, aquilo que nós lemos na Escritura. Vivenciar uma igreja que é bíblica, muito além do que um nome simplesmente bíblico. E aí quando a gente olha para o nome da nossa igreja, que é derivado de um texto bíblico até relativamente famoso, nós percebemos que tem uma história por trás desse nome, e essa história ela fala muito sobre o que é de verdade a vivência da igreja. Aquilo que é verdadeiramente o que a igreja deveria experimentar na sua marcha enquanto ela está aqui no mundo. Ebenezer é uma grande história sobre a igreja. Quando a gente olha para esse texto, muito mais do que você dizer que você pertence à Igreja Presbiteriana Ebenezer, eu gostaria que você pudesse dizer ao longo da sua jornada que você experimenta e vivencia aquilo que aquele povo sentiu quando eles ergueram um memorial e disseram: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Olha só, essa história ela começa, na verdade, no capítulo de número 4. Ela não começa aqui no capítulo 7 que nós lemos. Se você voltar um pouco na sua Bíblia, projeta para mim o verso 1 a 11 do capítulo 4, que é onde nós encontramos o início da história, onde a gente vê essa pedra chamada Ebenezer. 1 Samuel, capítulo 4, nos versos 1 a 11, começa a contar a nossa história. Projeta o texto para mim, por favor. Eu vou lendo aqui na versão que está na minha Bíblia, não é a NVI hoje, mas na hora que projetar a gente retoma com a projeção. Diz assim: veio a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor espalhou-se... Não, isso aqui não é o verso 1, não. Esse é o verso 1 do capítulo 4. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos.
Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Até o verso 11, por favor. Continuando a história aqui, meus irmãos. Eles sobem para a batalha com a arca da aliança. Eles já tinham perdido 4.000 soldados naquela batalha. E eles pensam o seguinte: agora levando a arca da aliança, a gente vai poder vencer os filisteus, porque agora Deus está indo com a gente. Mas quando eles chegam lá, os filisteus tremem diante da arca e falam: o que está acontecendo? Eles vão para a batalha, os filisteus meio amedrontados com o que estava acontecendo. Mas acontece que não mais 4.000 de Israel morrem, mas cerca de 30.000 agora. O exército filisteu passa igual um trator em cima do exército de Israel, mesmo com a arca. Tanto que a história que se sucede depois, não sei se você conhece, mas os capítulos 5 e 6, é que os filisteus levam a arca da aliança embora. Colocam diante do seu Deus, o Deus Dagon. E aí lá acontecem situações quase que cômicas, irônicas da parte de Deus, em que a arca é colocada de frente ao Deus Dagon, e o Deus Dagon cai, se prostrando diante da arca. Isso é o que acontece lá no capítulo número 5, mostrando que, olha, não tem outro Deus. E a arca não era para estar ali. Essa arca, ela começa a percorrer agora um caminho de volta. Os filisteus, eles são acometidos por doenças ali, enquanto a arca está presente. E aí eles percebem, olha, essa arca não tinha que estar aqui. Nós vamos devolver esse negócio lá para Israel. Eles montam seu plano, colocam num carro, manda a arca de volta. Ela vai percorrendo alguns caminhos até que ela chega onde ela poderia realmente estar. Ela chega em Kiriat Jearim. E ali ela fica por 20 anos. 20 anos. O que está acontecendo nesse primeiro momento da história que a gente leu, quando os filisteus vencem uma guerra de forma tão contundente contra Israel? Está acontecendo que não tinha direção espiritual em Israel. O sacerdote era um tal de sacerdote Eli, com seus filhos que nós lemos, Ofni e Finéias. Eli era a representação clara da morte espiritual. Eli via seus filhos fazendo o que não devia dentro do templo, levando prostitutas, do templo não, do tabernáculo, levando prostitutas para lá, pegando o que não deveria das ofertas, dos sacrifícios. Ele não fazia nada. Ele era apático a todos os erros, desvios profundos dos seus filhos. Ele não estava nem aí mais. Ele estava completamente anestesiado pelo pecado. Era a representação clara do que acontecia com todo Israel. Todo Israel estava distante de Deus, anestesiado pelo pecado, vivendo como se Deus não existisse. E quando eles sobem para a guerra, eles fazem o que não deveria. A arca não é para ficar andando por aí. A arca não é para ser carregada por qualquer pessoa. Tinha um jeito certo de carregar a arca. Os levitas colocando no ombro um número de passos, tudo certo, tudo descrito como deveria fazer. E agora eles levam a arca de qualquer jeito, por qualquer pessoa, para qualquer lugar, achando que Deus tem a obrigação de acompanhar. Nós estamos indo para a guerra e Deus vai com a gente aqui, nós vamos levar. Ele vai ter que ir com a gente, ainda vai ter que fazer a gente ganhar. Vocês conseguem perceber que nessa primeira guerra, Deus é o servo de Israel. Israel é o Senhor e Deus é servo, na cabeça deles, obviamente. Deus e a arca como um todo é, na verdade, só um grande amuleto espiritual para que eles vençam a guerra. O nome de Deus está sendo usado ali, Vamos ganhar. Por quê? Porque nós temos um amuleto aqui que faz a gente ganhar. E aí eles sobem, perdem a guerra. A arca tem toda essa volta. Os filhos de Eli e Eli morrem nesse período. Quando Eli vê o povo voltando sem a arca, aí ele cai da cadeira e morre. Está relatado aqui no final do capítulo 4. Os filhos de Eli morrem na guerra. E o que acontece é que Samuel já estava ganhando projeção como profeta. Antes da guerra, o povo já reconhecia Samuel como profeta. Mas agora, quando Eli passa, Samuel se torna sacerdote e juiz.
Samuel assume a autoridade espiritual sobre o povo. Começa uma nova direção espiritual, de um novo profeta, de um novo sacerdote, entre aspas, de um novo rei, juiz. Não era rei, mas funcionava como se fosse um rei em algumas situações de governo. Uma nova direção espiritual. Durante 20 anos, nós temos agora essa ascensão de Samuel em novas funções. Pregando para o povo, mandando o povo se arrepender, fazendo o sacrifício da forma correta. Depois de 20 anos, o povo cai em si, que é onde está no início do capítulo de número 7. Depois de 20 anos, parece que cai igual uma escama dos olhos aqui, e fala assim, meu Deus, venda dos olhos, eu estou vendo agora. E aí eles se arrependem do seu pecado. E aí Samuel fala, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos se voltar para Deus. É o que a gente tem que fazer. Nesse momento, o povo filisteu, vendo o ajuntamento de Israel, fala assim, olha só, eles estão todos juntinhos. Que oportunidade maravilhosa da gente ir lá de novo. E aí eles vêm contra Israel, percebendo que eles estavam juntos, eles estavam se reunindo para a adoração agora, para o sacrifício. O povo filisteu vê como uma oportunidade de poder combater de novo. Mas na hora que eles vêm, agora sim, o povo de Israel fala assim, Samuel, pelo amor de Deus, vai orar, vai sacrificar, porque a gente já percebeu 20 anos atrás que esse negócio não funciona. Se Deus não for de verdade com a gente. Agora sim, o povo de Israel coloca Deus como Senhor e eles como servos. Deus não é mais o amuleto de Israel. Deus agora é o Deus de Israel. Samuel vai orar, Samuel vai sacrificar, aqui no capítulo 7. E na hora que os filisteus vêm para a batalha, coisas até sobrenaturais acontecem. E aí o povo de Israel finalmente sai vitorioso dessa guerra. Eles conseguem perseguir os filisteus, eles conseguem vencer toda a guerra. E aí no retorno da guerra, agora eles vão para esse lugar entre Mispa e Sem, erguem um memorial e Samuel chama aquela pedra de Ebenezer, que não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa uma pedra de ajuda, uma coluna de sustentação. Até aqui nos ajudou o Senhor é só o que Samuel falou depois. É a declaração dele. Olha só, Deus é uma pedra que sustenta. Até aqui dele nos ajudou. Mas a palavra Ebenezer em si não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Significa pedra, coluna de ajuda, de sustentação. Percebam o seguinte. Duas guerras. As duas guerras no mesmo lugar. Porque lá no capítulo 4, o autor de Samuel está escrevendo isso, obviamente, bem depois. Ele já chama a primeira guerra de, olha, os filisteus se reuniram em Ebenezer. A primeira guerra aconteceu no mesmo lugar da segunda guerra, entre Mispa e Sem, próximo ao local que seria chamado futuramente, aliás, de onde estaria instalada aquela pedra chamada Ebenezer. O que você tem que olhar quando você olha um texto como esse, é que a pedra Ebenezer, ela está plantada num campo de guerra. Tanto a primeira guerra quanto a segunda guerra. Aquele local era um local de guerra. E aquela pedra significava que agora o povo de Israel tinha lutado a guerra do Senhor e não a sua própria guerra. Tinha lutado como sendo servo do Senhor e não como sendo senhor de Deus. Mas são duas batalhas num campo de guerra. E é exatamente isso que a igreja precisa vivenciar e vivencia todos os dias. A nossa igreja Ebenezer, assim como a verdadeira igreja de Jesus em todos os campos do mundo, nossa igreja está plantada num campo de guerra. A igreja de Jesus plantada num campo de guerra. O que precisava para que Israel pudesse vencer aquela batalha? Precisava de direção espiritual. Precisava de um líder, de um comandante agora realmente ligado a Deus, que amava a Deus, que ouvia a voz de Deus e passava isso para o povo. Foi só com a ascensão de Samuel que foi possível vencer aquela batalha contra os filisteus. Enquanto o povo fazia do jeito que queria, levava Deus do jeito que queria, não ia vencer.
mas sob direção espiritual, a igreja, assim como Israel, a igreja tem vitória. Israel teve vitória. No momento que se coloca debaixo da mão de Deus, do governo de Deus, com um comandante que é Jesus. Samuel aqui está tipificando a pessoa de Jesus comandando a igreja na guerra. Debaixo de Jesus só tem vitória. Mas não tem como fingir que não é um campo de guerra. São duas guerras sendo travadas. Quando a gente olha para a Bíblia em relação a metáforas sobre a igreja, uma das metáforas mais presentes é da igreja como um exército. Uma das metáforas mais presentes é dos crentes como soldados. Júlio, projeta para mim, por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2, 3 e 4. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Essa é a metáfora da igreja. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm vendido a imagem da igreja com metáforas que refletem em parte a verdade da igreja, mas nem na Bíblia elas estão. Por exemplo, não existe na Bíblia, hora nenhuma, a ideia da igreja como sendo um hospital. Mas a gente gosta de falar isso. A igreja é um grande hospital, onde os feridos vêm, são curados. E de verdade são, não é? As pessoas são restauradas na igreja, são curadas. As pessoas gostam de encarar a igreja como um local de relacionamentos. Eu vou lá para eu poder me conectar com o povo. Local de acolhimento, uma grande família. Um punhado de metáfora que não deixa de ser mentira. São verdades. Nós somos uma família, nós nos conectamos com as pessoas, nós acolhemos as pessoas são restauradas e curadas, mas é possível fazer tudo isso sem guerra. E aí está errado. Está errado. Porque sem guerra, os clubes sociais fazem melhor. Os clubes lá fora, as reuniões de pessoas fazem melhor até. Reunir pessoas para serem amigas, sem que haja confrontos, sem que haja transformação por meio da palavra, da pregação, da exortação, isso aí é você querer ser igreja sem guerra. Só que igreja sem guerra é igreja sem Jesus. Também não adianta. Não adianta. Restaurar as pessoas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional e não restaurar a alma, é restauração sem Jesus. Também não adianta. Não adianta querer viver igreja sem guerra. Todas essas coisas estão dentro da igreja. Restauração, família, comunhão, adoração. Mas tudo isso está envolvido num campo de guerra. Não tem como fugir. Não tem como viver a igreja de verdade sem entrar no campo de batalha. E aí o que está acontecendo, na verdade eu acho que sempre aconteceu, desde a história da igreja, é que tem 3 grupos de pessoas. Um grupo que não quer entrar na guerra, quer viver a igreja sem guerra, quer sentar aqui e não entrar no campo da batalha. O grupo que quer entrar no campo de batalha, mas ele é servo e Deus é Senhor. E o grupo da igreja fiel e verdadeira, que quer entrar servindo a Deus com o comandante Jesus. Olha só o que Paulo fala sobre bom soldado. O bom soldado suporta sofrimento. Guerra é sofrimento. Se você falar que você está vivendo a vida da igreja e não está tendo nenhum tipo de sofrimento, de guerra nesse contexto, você não está vivendo a igreja de verdade. Você está vivendo só a comunidade, mas o que a igreja deveria viver não está acontecendo. Porque o bom soldado suporta sofrimento, é porque guerra tem sofrimento. O combate tem sofrimento. E tem que combater muita coisa para poder viver a vida da igreja. Combate tem sofrimento. E nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida, porque tem um comandante. As pessoas que não querem entrar no campo de guerra, elas não querem nem vivenciar o sofrimento e nem largar as coisas da vida. Esse é o crente
ou a pessoa que quer sentar na igreja sem entrar para a guerra. Nenhum tipo de sofrimento. Senta na igreja, mas olha, ninguém vai me confrontar com o meu pecado. Se falar de pecado, a pessoa dá aquela remexida. Não pode. Porque ela não quer sofrimento, ela não quer a luta contra o pecado. Ela não quer guerra. Olha, se chamar ela para as atividades da igreja, eu não tenho tempo, estou trabalhando demais. Está envolvido com os negócios da vida, não tem tempo. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja. Por quê? Porque não tem tempo para a guerra. Está envolvido com a guerra do mundo, mas não está envolvido com a guerra de Jesus. Quer sentar, quer ouvir, quer cantar os louvores bonitos, quer sentir a alma transbordando. Que delícia, saiu daqui, está tudo certo. Não teve guerra, não teve guerra. Se não teve guerra, não teve Jesus. Porque Jesus declara guerra com o pecado. Se você está em paz demais e não sente o clima de guerra, não está vivendo a igreja de Jesus. Porque a igreja está num campo de batalha. Ebenezer está plantada num campo de batalha. Só pode dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, quem teve que passar pela guerra. Se não ajudou no quê? Ajudou em quê, Deus, se você nem teve que lutar nada? Não teve guerra nenhuma. Ajudou a conquistar as coisas da vida? Foi isso mesmo? Tem certeza que é isso que Deus está planejando para nós? Eu duvido que seja isso. Aquele que não quer entrar para a guerra é aquele que quer viver a comodidade da vida cristã. Sentar, vir na igreja, ninguém confronta, não se envolve com nada, está tudo certo, levantou, vai embora. Esse aí não entra para a guerra. Tem aqueles que não entram para a guerra, até mesmo disfarçados um pouco mais. Aqueles que só querem a parte intelectual da igreja, gostam de discutir teologia, aquela teologia inútil do Facebook, do Twitter, mas não frutifica com nada. A guerra que a pessoa quer é debate, né, Rolls? Quer ganhar um debate teológico. Olha, isso aí também não. Tem que frutificar. Tem que ter guerra contra o pecado. Primeira opção são as pessoas que não querem entrar na guerra. Foge disso. Você vai entrar na guerra, meu querido. Você está aqui dentro dessa igreja hoje para você ser convocado, alistado no exército de Jesus, porque tem uma guerra acontecendo. Se você fica de fora dela, você vai ficar de fora também da coroa final. Aquilo que o presbítero Pereira falou aqui, ó. Só recebe a coroa na glória quem lutar a guerra de Jesus. Quem fugir da guerra, no final não tem coroa também não. Não vai querer entrar no céu sem a guerra. Porque a igreja está vivendo a guerra de Jesus. Segunda opção aqui, ó, é você inventar a moda de querer entrar na guerra errada. Fazer Deus de amuleto. Usar o nome de Deus para os seus próprios interesses. Isso tem acontecido aos montes. Olha só como que muitas vezes a igreja virou palco para fama e para dinheiro de tanta gente. Usa o nome de Deus para encher o bolso de dinheiro. Usa o nome de Deus para poder ficar famoso, para poder ganhar projeção, para poder receber as honras das pessoas. Isso é usar o nome de Deus, isso é vivenciar a própria guerra. Não estou dizendo que seja problema que a pessoa fique famosa. Nós temos inúmeros pastores que ficam famosos no YouTube. Não é disso que eu estou falando. Estou falando quando a pessoa usa isso com esse fim. Quando o propósito dela é esse. Olha, eu preciso ser famoso, eu preciso ser rico, vou usar o nome de Deus para isso. Está usando Deus de amuleto. Ou aquela pessoa que chega aqui e fala assim, olha, eu preciso de Deus na minha prova de amanhã. Acabou a prova, ela esquece de Deus. Eu preciso de Deus para restaurar o meu casamento. Restaurou o casamento, ela esquece de Deus. Está usando Deus de amuleto. Deus é seu servo, por acaso? Por acaso Deus é servo de alguém? Deus é Senhor, meu querido. Até Jesus, que se fez servo, no final foi exaltado acima de todos os nomes. E hoje é Senhor. Senhor. Não é assim que a gente chama ele? O Senhor Jesus Cristo. Olha, não vai usar o nome de Deus para suas conquistas e depois achar que você pode sair por aí sem lutar a guerra de Jesus. Porque Deus não é seu amuleto. Jesus não é seu servo, Deus não é seu servo. Isso é o que aconteceu na primeira guerra de Israel, capítulo 4. Isso significa que você não tem direção espiritual.
Isso significa que você não tem um comandante. Jesus não é o comandante. Se você está vivendo desse jeito, significa que você está usando Jesus como um amuleto e não como comandante. Mas o que a igreja faz é ser um bom soldado, entrar na guerra. Sabe qual que é a guerra? A guerra é fazer com que o plano de Deus, estabelecido desde a eternidade, seja cumprido. Vou te contar em uma única palavra qual é o plano de Deus: adoração. Deus criou o mundo para a sua glória e para o seu louvor. Deus cria o homem para a sua glória e para o seu louvor. E Deus manda que o homem espalhe sobre toda a terra para a sua glória e para o seu louvor. É para que Deus fosse louvado e adorado por toda a terra. Com a entrada do pecado, isso se torna uma guerra. Antes do pecado, isso não seria guerra, isso seria o processo mais natural de todos. Duas pessoas santas, gerando filhos santos, por meio da terra inteira, a terra inteira iria louvar a Deus, não ia ter guerra nenhuma. Mas com a entrada do pecado, começou a ter competição. Porque agora a gente adora Deus, adora a nós mesmos, adora deuses que a gente inventa, ou adora o diabo? Tem de tudo. Virou uma competição pela adoração. Quem que nós vamos adorar? Aí é que entra a guerra da igreja, fazer o nome de Jesus ser adorado. Essa é a guerra. É por isso que tem confrontação dentro da igreja, para que haja adoração na restauração. Por isso que tem guerra. Por isso que a gente se esmera para poder ensinar a palavra de Deus com tanta profundidade. Para quê? Para falar que a gente é teólogo profundo, conhecedor da Bíblia? Não! É para que haja adoração, mas é uma guerra. É uma guerra intelectual, você tem que estudar, você tem que se esmerar na palavra para poder ensinar. É guerra, e é guerra para aprender também a Bíblia. Tudo é guerra. É guerra aqui, ó, do louvor, para poder gastar um sábado à tarde ensaiando. Para quê? Para cantar bonito, todo mundo achar lindo o louvor? Não, para ter mais adoração. Tudo é para mais adoração. É uma guerra da diaconia, de um lado para o outro, aqui, ó, colocando cadeira, traz gente para frente, traz gente para trás. Para quê? Para adoração, tudo para adoração. Mas é tudo guerra. Porque o pecado diz, é muito melhor você sentar aí, ó, fica quieto, faz nada. Faz nada no mundo, não vai evangelizar ninguém. Que é a maior das guerras, é quando você traz um novo adorador para o reino, não é? É a maior das guerras ainda. Não, faz nada, só, você não tem lugar na igreja não. Seu lugar é ficar aí sentado. Isso é o diabo que está falando. Ó, você não precisa de guerra nenhuma. Você não vem limpar a igreja, você não vai na cozinha, você não vai evangelizar, faz nada. Essa é a conversa do diabo, para tirar a direção espiritual e te tirar da guerra. Mas o bom soldado, ele passa pelo sofrimento. Olha, eu vou gastar tempo, eu vou gastar meu dinheiro, eu vou gastar minha energia na guerra de Jesus. Na guerra. Porque é isso que Jesus está mandando. E tem sofrimento. Perder um sábado à tarde tem sofrimento. Estudar para poder ensinar é sofrimento. Estudar mais para conhecer mais a Jesus é tudo sofrimento. Guerra é sofrimento. 2 anos que nós estamos aqui na igreja. A nossa luta é para que essa igreja esteja sempre dentro da guerra. Nunca fora dela. Sempre dentro da guerra. Para que hora nenhuma as pessoas olhem e sequer suspeitem que a gente é só uma reunião social. É uma reunião de guerra. É para olhar e falar o seguinte, ó, tem 144 pessoas aqui hoje que eu recebi da diaconia, né? 144 soldados de Jesus. É isso que as pessoas têm que enxergar em nós. Soldados de Jesus. Alistados para a guerra de Jesus. Guerra contra o mundo, guerra contra a carne, guerra contra o diabo. Alistados para a guerra. Sentado, meu irmão. Fora da guerra não tem coroa para ninguém. Fora da guerra não tem coroa para ninguém.
Se a gente quer receber a coroa da glória, agora tem que alistar no exército de Jesus. Porque é por Jesus e é com Jesus que a igreja vai fazendo a sua marcha triunfal. Porque o apóstolo Paulo diz isso, 2 Coríntios. Glória ao nosso Deus e Pai, porque Jesus nos conduz em triunfo. A igreja é a igreja da marcha triunfante. A marcha triunfante do nosso comandante Senhor Jesus. Quando a gente chega no final da guerra, nós olhamos para o que passou e a gente diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. 2 anos que nós organizamos, 2 anos que nós estamos em guerra, tem mais ou menos 180 membros da igreja. Tem 180 pessoas para dizer para o mundo que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pode ter certeza disso.